Aston Villa aumenta a proposta por Emerson Royal para 60 milhões de reais. Zenit tem interesse na contratação do zagueiro Léo Ortiz. Nome do atacante Caio Jorge volta a ser ventilado no Flamengo. Mas afinal de contas, existe algum interesse? Vai ter proposta? E mais, Vini Júnior é o Brasil na Copa do Mundo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Mas antes do Mengão, eu quero te desejar uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. E vamos antes falar aqui sobre Copa do Mundo. Aliás, não, vamos falar sobre Vini Júnior, porque nossa cria, nosso garoto do ninho, é o Brasil na Copa do Mundo, o jogador mais decisivo. Foi o melhor em campo nas 3 partidas, contra o Marrocos, contra o Haiti e ontem contra a Escócia. Baila, Vini! O mundo aos seus pés. O Brasil ontem amassou a Escócia e o Vinícius Júnior se tornou o 5º jogador brasileiro de todos os tempos a marcar gols em todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, juntando-se a Jairzinho na Copa de 70, Romário na Copa de 94, Ronaldo e Rivaldo na Copa de 2022. E se o juiz não tivesse anulado aquele gol que foi legal, inventaram uma falta lá do Vinícius Júnior, seria o hat-trick do Vini Júnior. O que é o hat-trick? É um jogador fazer 3 gols na mesma partida. E só Pelé conseguiu esse feito na Copa de 58. Ô, juizão, até os comentaristas de arbitragem, ex-jogadores consagrados no futebol mundial, né? Eu tava vendo o Thierry Henry falando que aquilo ali foi uma falta fajuta que inventaram, né? O pé do cara lá traçou no pé do Vini, ele escorregou, enfim, seria aí hat-trick do nosso Vini. O Neguebinha, né? Como muitos disseram, né? Isso aí é um Neguebinha, né? Isso aí não vai dar nada, né? Tá aí o Vinícius Júnior. O que eu penso do Vini é o seguinte, ele não tem o destaque que ele merece, né? O próprio brasileiro, é isso, é aquilo e tal. Se fosse outro jogador, né? Se fosse um jogador europeu, não, esse é o mal do mundo, né? Que orgulho, é isso. A gente tem mania de idolatrar, né? Os caras lá de fora. O Vini Júnior ele pode fazer 10 vezes mais do que ele faz para ter aí reconhecimento que merece. Não dão valor, né? E aí, às vezes, a galera coloca clubismo à frente. Jogador do Flamengo, não torço pra ele, não. Isso é uma besteira danada, né? Ontem foi só mais um exemplo disso. Aliás, todo jogo o Vini Júnior chama a responsabilidade, decide, é Copa do Mundo, o garoto tá brilhando. Baila, Vini, vamos com tudo. O Brasil pode pegar o Japão na fase 16 avos aí, então vamos acompanhar, né, todas as informações da Copa do Mundo. Aliás, notícias, dados, estatísticas, números, classificação, tabela atualizada, próximos jogos, tudo você tem no Flashscore, que é o melhor nesse quesito. Aliás, Flashscore tem uma página exclusiva e dedicada às principais promoções e vantagens das casas de apostas. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui no comentário fixado. E precisamos falar do lateral direito Danilo, hein? Que partidaça! Aliás, foi uma convocação muito questionada, né? Jornalistas, comentaristas consagrados falando, vai levar o Danilo? Que isso? O Danilo velho? Só porque ele é braço direito do Ancelotti? Voou. Não vou chamar de menino, né? Mas o nosso Danilo ontem, que partida que ele fez na lateral direita. Aliás, pro Danilo é normal voar. Beijo pra tia Leila. Muito correto o Danilo ontem, seguro, do jeito que a Copa do Mundo pede, né? Grandes jogadores. Quem tá surpreso com o nível do Danilo, certamente não viu a carreira dele, que o consolidou como um grande lateral direito, né? Aliás, o Flamengo, se precisar, a gente sabe, né, que ele fechou com o Flamengo com essa condição, né? Olha, eu quero atuar como zagueiro, não quero mais atuar como lateral, mas lá tá dando conta do recado, e muita conta aí, Ancelotti que deve estar feliz.
Aliás, gente, essas atuações do Danilo no lateral na Copa vão facilitar aí uma venda do Emerson Royal, né? Porque se o Flamengo não tem um substituto para o Royal, já pode começar a observar o Danilo ali em algum jogo que precisar. A gente tem o Varela como titular, tem o garoto Daniel Salles, enfim. Tá certo que ele não quer jogar nessa posição no Flamengo, mas se precisar um jogo ou outro, né, um jogo decisivo, aí o Jardim, de repente, deve colocá-lo. Por falar em Emerson Royal, informação do jornalista Vene Casagrande é que o Aston Villa, na Inglaterra, vai aumentar a proposta por Emerson Royal e promete enviar ao Flamengo 60 milhões de reais. Isso mesmo, subiu a oferta, hein? De 9 para 10 milhões de euros. A nova investida inglesa agradou os empresários do atleta e aumentou a pressão sobre a diretoria rubro-negra. Embora o montante final ainda não recupere totalmente o investimento feito pelo Flamengo, né, devido a gastos de comissões, impostos de compras, a negociação é vista com bons olhos nos bastidores do mercado. O Flamengo está querendo muito, né, fazer essa venda, balançou com essa proposta e os ingleses ainda aumentaram um pouquinho. A negociação aí segue em curso e estamos caminhando para o capítulo final. E, de acordo com fontes próximas ao atleta, não é um movimento específico que o Royal tende a fazer, né, de interferir numa negociação, uma característica dele, que nunca foi aí se envolver em negociações de clubes. O jogador adota uma postura de vestir a camisa do atual clube e prefere aí se manifestar enquanto as diretorias discutem os termos. Isso aí quem toca também é o empresário do Royal. Mas tem aquela palavrinha, né? E aí, Royal? Aston Villa. Pô, é bom, Premier League, vamos voltar para a Inglaterra, é isso, é aquilo. Né? Sempre tem. E quem controla o jogador, controla a operação. E se o Flamengo entender aí que vale a pena realizar essa venda, o lateral não pretende criar obstáculo. Ele não vai falar assim, não quero ir para o Aston Villa, quero ficar no Flamengo. Não tem essa. Né? O Flamengo vai decidir aí em conjunto com o empresário do lateral direito Emerson Royal. Então a resolução aí dessa negociação depende exclusivamente do acordo entre Flamengo e equipe inglesa. Vou perguntar de novo, tá? Você venderia o Emerson Royal por 60 milhões de reais? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Ainda falando sobre mercado da bola, o Zenit manifestou interesse na contratação do Léo Ortiz e estuda aí investir no defensor rubro-negro. Agora é o seguinte, o Zenit só vai realizar uma proposta pelo Léo Ortiz se perder o Nino. O Fluminense está tentando aí contratar o Nino, né, para que ele venha fazer a dupla de zaga com o Thiago Silva. Né? O Thiago Silva retornou, teve aquela participação lá no Porto de Portugal, ficou jogador livre e acabou voltando para o Fluminense. O Fluminense está em cima, está insistindo e o Zenit está muito próximo de realizar essa venda do Nino. E aí o Zenit colocou o Léo Ortiz como o provável substituto aí, né? Uma reposição. Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, até porque o Nino ainda é jogador do Zenit. Porém, a informação é real e eles têm interesse, colocam o Léo Ortiz como plano B, caso o Nino seja vendido, né? A cúpula do Flamengo já foi informada sobre as sondagens e acompanha de perto a movimentação do mercado. O Flamengo, óbvio, que não quer vender o Léo Ortiz. Era na fase ali do Felipe Luiz um jogador incontestável, titular absoluto, só que ele viveu altos e baixos, né? Ainda não conseguiu se firmar, errou um bocado aí nos últimos jogos. E o Flamengo, ele, se chegar uma proposta muito boa, acima de 20 milhões de euros, tem negócio. Menos do que 20 milhões de euros, não tem negócio. Esse é o valor estipulado pelo Flamengo para negociar o Léo Ortiz. Então a gente vai ficar em cima dessa situação. Qualquer novidade, a gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. Perguntinha, você venderia Léo Ortiz ou não? Deixa aqui nos comentários e revele aí também o motivo. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado tudo sobre o nosso shopping. É o shopping do Rafa, você pode adquirir aí sua camisa do Flamengo, a camisa do Flamengo em homenagem ao Brasil, álbum de figurinha, bola, taça, tem tudo o que você precisa para sua casa, para o seu carro, para o seu pet, tem eletrônicos, eletrodomésticos, tudo isso você encontra
em um só lugar no Shopping do Rafla. Aliás, enquanto eu falo nesse vídeo, vai passando aqui alguns produtos, algumas camisas do Flamengo. Você recebe na sua residência, nem precisa sair de casa. Entregue em todo o Brasil. Tem descontos exclusivos. Aliás, aqui no link também tem o nosso canal gratuito de dicas, ofertas exclusivas das maiores lojas de e-commerce do país. Então aproveite as promoções desta quinta-feira. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto, você dá uma moral aqui para o nosso canal. Olha, saiu uma informação ontem de que o José Botto conversou com o empresário Juliano Bertolucci para discutir a situação de Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. E aí, durante as conversas, o Flamengo teria colocado o Luiz Araújo à disposição para uma eventual negociação envolvendo o atacante. Seria, segundo a informação, uma troca. O Flamengo dando o Luiz Araújo, pegando o Caio Jorge, pagando mais um valor, já que o Luiz Araújo interessa ao Cruzeiro. Porém, essa informação já foi negada. Eu, sinceramente, não sei quem deu essa informação, quem trouxe essa informação ontem do Caio Jorge, sabe, produção? Quem trouxe ontem essa informação de que o Botto estaria conversando com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Caio Jorge, assim como é o empresário também do Danilo e de tantos outros jogadores, de uma troca envolvendo o Luiz Araújo e mais uma compensação financeira ao Cruzeiro. Gente, nossa responsabilidade aqui é fazer a apuração, é ir atrás da notícia, é conversar com fontes. Então, não procede. O Flamengo não fez qualquer tipo de movimentação nesse cenário para essa janela em relação ao Caio Jorge. O Luiz Araújo tem algumas sondagens, mas não propostas, de clubes. O Flamengo não quer se desfazer do Luiz Araújo, até que tenha uma peça de reposição. Porém, em relação ao Caio Jorge, essa negociação em específico, o Flamengo tentou, fez a proposta, mas o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, não quis vender o Caio Jorge e estipulou aí um valor surreal para o Flamengo. O Flamengo se retirou do negócio. Apesar de ser um atacante que o Leonardo Jardim gosta muito, aliás, a melhor fase do Caio Jorge foi com o Leonardo Jardim técnico no Cruzeiro, à época, na temporada passada, não existe qualquer movimentação do Flamengo neste cenário. O Flamengo está de olho em outro atacante que está atuando no futebol europeu, tá? Mais informações a gente traz aí, né, nos próximos dias. Então, só para trazer aí, inclusive ontem, né, assim, minutos antes de começar o Jogo do Brasil, saiu essa informação, viralizou nas redes, muita gente comentando aí o fato do Botto. Será que o Botto realmente procurou o Bertolucci? O Flamengo está fazendo mais alguma movimentação pelo Caio Jorge? Não desistiu dele? Então é isso que a gente traz aqui ao torcedor. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!